Por que será que os maiores milionários do mundo raramente falam sobre seus próximos investimentos? Por que os sábios antigos guardavam seus ensinamentos mais poderosos apenas para os discípulos mais preparados? E por que você sente que, quando conta seus planos para todo mundo, eles simplesmente param de funcionar? Existe algo muito mais profundo acontecendo aqui do que apenas superstição ou coincidência. Bob Proctor costumava dizer uma frase que mudou a vida de milhares de pessoas. A mente é como solo fértil, mas se você expõe a semente antes da hora, ela não brota. E Neville Goddard ia ainda mais longe quando afirmava: a manifestação começa na imaginação em segredo, e o mundo físico é apenas o reflexo atrasado dessa realidade interior. Se você está aqui, é porque já sentiu na pele que existe uma força invisível que parece trabalhar melhor quando você não fica anunciando seus sonhos para o mundo inteiro. Nos próximos 25 minutos você vai descobrir não apenas por que isso acontece, mas como transformar o silêncio na sua arma secreta mais poderosa para manifestar qualquer coisa que desejar. Prepare-se para entender a ciência por trás do que os mestres sempre souberam. O silêncio não é ausência de poder, é poder concentrado. Vamos começar sendo brutalmente honestos uns com os outros. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, um sonho que te fazia vibrar de emoção, e a primeira coisa que fez foi sair contando para todo mundo? E quantas vezes você percebeu que, depois de falar sobre aquilo, a energia simplesmente desapareceu, o entusiasmo morreu, as portas começaram a fechar, e você ficou se perguntando o que diabos havia acontecido? Isso não é coincidência, e você não está imaginando coisas. Existe uma razão psicológica muito clara para isso acontecer, e ela está enraizada na nossa necessidade básica de validação externa. Quando temos um sonho ou um objetivo que ainda não se materializou completamente em nossa vida, existe uma parte de nós que não acredita totalmente que ele seja possível. É como se houvesse uma voz interna sussurrando: será que isso realmente vai dar certo? Será que eu sou capaz disso? E é exatamente nesse momento de dúvida que nosso ego entra em ação e nos leva a buscar a aprovação externa. Contamos nossos planos para os amigos, para a família, para colegas de trabalho, esperando que eles nos digam: nossa, que ideia incrível! Você vai conseguir. Queremos que eles alimentem nossa confiança porque, lá no fundo, ainda não desenvolvemos confiança suficiente em nós mesmos. Mas aqui está o problema. Quando você externaliza um sonho que ainda não está completamente enraizado na sua convicção interna, você está basicamente pedindo para o mundo exterior validar algo que você mesmo não validou completamente. E o mundo exterior, meus amigos, raramente está alinhado com a sua visão mais elevada. A maioria das pessoas está programada para ver limitações, não possibilidades. Elas vão te dar 1000 razões pelas quais sua ideia não vai funcionar, baseadas nas próprias limitações e medos delas. Bob Proctor sempre enfatizava que nossos pensamentos são coisas reais, que eles têm frequência e vibração. Quando você compartilha um sonho que ainda está em formação com pessoas que não estão na mesma frequência vibracional que você, é como se você estivesse tentando sintonizar uma estação de rádio enquanto alguém está fazendo interferência no sinal. A mensagem fica distorcida, confusa, e eventualmente você perde a sintonia completamente. O silêncio, por outro lado, não é omissão. Não é sobre esconder suas ambições ou ter vergonha dos seus sonhos. O silêncio é proteção energética. É você criando um espaço sagrado onde sua visão pode crescer sem interferência externa, onde ela pode se fortalecer até o ponto em que nenhuma opinião contrária consegue mais abalá-la. Pense nos grandes mestres da história. Jesus passou 40 dias no deserto em silêncio e jejum antes de iniciar seu ministério público. Buda meditou sob a árvore Bodhi por semanas antes de alcançar a iluminação. Gandhi desenvolveu toda a sua filosofia de resistência pacífica em longos períodos de introspecção silenciosa. Eles entendiam que as maiores transformações acontecem primeiro no invisível, no silêncio da alma, antes de se manifestarem no mundo físico. Agora preciso abordar um mito muito perigoso que está circulando nos círculos espirituais modernos. Você já deve ter ouvido frases como:
Compartilhe sua luz com o mundo. Seja transparente com suas intenções, ou a energia coletiva potencializa suas manifestações. Embora essas afirmações tenham alguma verdade em contextos específicos, elas podem ser extremamente prejudiciais quando aplicadas indiscriminadamente aos seus processos de manifestação pessoal. A verdade é que nem todo mundo está vibrando na mesma direção que você. Na verdade, a maioria das pessoas está vibrando em frequências muito diferentes. E quando você expõe seus planos íntimos para essas pessoas, você está literalmente permitindo que outras frequências interfiram no seu campo energético. Pessoal, vamos usar uma analogia que Bob Proctor adorava. Imagine que você é um diapasão afinado numa frequência específica. Vamos dizer, a frequência da abundância financeira. Quando você bate esse diapasão, ele começa a vibrar e a emitir uma nota pura e clara. Agora imagine que ao redor de você existem outros diapasões, mas afinados em frequências completamente diferentes. Alguns afinados na frequência do medo, outros na frequência da escassez, outros na frequência da dúvida. Se você bater seu diapasão da abundância enquanto todos esses outros diapasões estão vibrando em frequências conflitantes, o que acontece? O som fica confuso, discordante, e eventualmente sua frequência original fica perdida no meio de toda essa cacofonia. Isso é exatamente o que acontece quando você compartilha seus sonhos mais íntimos com pessoas que não estão alinhadas energeticamente com você. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente, sempre dizia que a imaginação é Deus em ação. Ele ensinava que quando você imagina algo com total convicção e sentimento, você está literalmente imprimindo essa realidade no campo quântico da possibilidade infinita. Mas ele também alertava que essa impressão pode ser facilmente perturbada se você permitir que interferências externas entrem no processo. Quando você conta seus planos para alguém que reage com ceticismo, medo ou negatividade, você não está apenas ouvindo uma opinião diferente. Você está literalmente permitindo que a frequência vibracional dessa pessoa se misture com a sua, criando uma dissonância que pode cancelar ou distorcer sua manifestação original. É como tentar escrever uma sinfonia enquanto alguém está tocando música eletrônica no volume máximo ao seu lado. Pode até ser possível, mas vai ser infinitamente mais difícil e o resultado final provavelmente não será tão puro quanto poderia ser. Isso não significa que você deve viver isolado ou que nunca deve compartilhar seus sonhos com ninguém. Significa que você precisa ser extremamente seletivo sobre com quem e quando você compartilha. Você precisa aprender a reconhecer quem está vibrando numa frequência compatível com a sua e quem está operando a partir de programações de limitação e medo. Se você está ressoando com tudo isso que estou compartilhando, se está começando a conectar os pontos da sua própria experiência, faça uma coisa agora. Se inscreva neste canal. Não é um pedido automático ou por hábito. É um convite consciente para você se juntar a uma comunidade de pessoas que estão dispostas a questionar as verdades convencionais e a explorar os mistérios mais profundos da manifestação consciente. E me conte aqui nos comentários. Você já viveu uma situação onde sentiu que algo parou de fluir depois que você contou para alguém? Estou genuinamente curioso para saber suas experiências, porque cada história compartilhada aqui pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa para confiar mais no próprio processo. Agora vamos mergulhar na ciência por trás de tudo isso, porque quando você entende os mecanismos neurológicos que estão operando, fica muito mais fácil aplicar esses princípios de forma consciente e eficaz. Pesquisadores da Universidade de Nova York conduziram estudos fascinantes sobre o que acontece no cérebro quando verbalizamos nossas metas versus quando as mantemos em silêncio. O que eles descobriram foi revolucionário e explica perfeitamente por que falar demais sobre seus planos pode sabotar sua capacidade de realizá-los. Quando você verbaliza uma meta ou sonho, especialmente quando recebe feedback positivo de outras pessoas, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Até aqui tudo parece positivo, certo?
O problema é que essa liberação de dopamina cria uma falsa sensação de conquista. Seu cérebro interpreta a aprovação social que você recebeu ao falar sobre seu objetivo como se você já tivesse dado um passo significativo em direção à realização desse objetivo. É como se seu sistema nervoso dissesse: ótimo, missão cumprida. Você já foi validado por esse sonho. Então não precisamos mais da mesma intensidade de foco e energia para realizá-lo. O resultado é uma diminuição natural da motivação e da tensão criativa que são essenciais para a manifestação real. Bruce Lipton, o biólogo celular que revolucionou nossa compreensão sobre como os pensamentos afetam o corpo físico, descobriu que nossas células estão constantemente respondendo ao ambiente emocional que criamos através dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando você mantém um sonho em silêncio, você está criando o que ele chama de campo biológico de estabilidade vibracional. Pense assim: quando você guarda seu sonho em segredo, você mantém a tensão criativa intacta. É como esticar um elástico. Quanto mais tensão você consegue manter sem quebrar o elástico, mais energia potencial você acumula. E quando finalmente você solta esse elástico, toda essa energia acumulada se transforma em movimento direcionado. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, tinha uma frase poderosa sobre isso. O que você silencia conscientemente se fortalece dentro de você. Ele não estava falando sobre repressão ou negação, mas sobre o poder de incubar ideias e sonhos no laboratório secreto da sua consciência, onde eles podem se desenvolver sem interferência externa. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre o silêncio consciente e o silêncio por medo ou vergonha. O silêncio consciente é um ato de poder pessoal. É você escolhendo proteger algo precioso até que esteja forte o suficiente para resistir às tempestades do mundo exterior. O silêncio por medo, por outro lado, é um ato de retração e autossabotagem. Quando você pratica o silêncio consciente em relação aos seus sonhos mais importantes, você está literalmente criando um vácuo energético que puxa oportunidades, pessoas e circunstâncias em direção à manifestação desses sonhos. É como criar um campo magnético invisível que reorganiza a realidade ao seu redor de forma sutil, mas poderosa. A neurociência também nos mostra que o cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza seus objetivos com detalhes ricos e emoção intensa, especialmente em estado de silêncio meditativo, você está literalmente criando novos caminhos neurais que preparam seu sistema nervoso para reconhecer e aproveitar oportunidades relacionadas a esses objetivos quando elas aparecerem na sua vida. Mas aqui está o ponto crucial. Essa reprogramação neurológica acontece de forma muito mais eficaz quando não há interferência externa. Quando você compartilha seus sonhos prematuramente, você está introduzindo variáveis externas que podem confundir ou contradizer as novas programações que você está tentando instalar no seu subconsciente. Agora que você entende a ciência e a espiritualidade por trás do silêncio consciente, vamos para a parte prática. Vou compartilhar com você uma técnica que chamei de blindagem vibracional, um método sistemático para manifestar seus sonhos mais importantes, enquanto os protege de interferências externas. Esta técnica tem 3 etapas fundamentais, e cada uma delas é baseada tanto nos ensinamentos dos mestres quanto nas descobertas mais recentes da neurociência e da física quântica. Primeira etapa: visualização imersiva em estado de silêncio absoluto. Isso vai muito além da visualização superficial que a maioria das pessoas pratica. Você precisa criar um momento sagrado do seu dia, preferencialmente no mesmo horário todos os dias, onde você se conecta com seus sonhos num nível de detalhamento que beira a realidade virtual. Encontre um lugar onde você não será interrompido por pelo menos 20 minutos. Desligue completamente todas as distrações externas. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e comece a construir mentalmente a realidade que você deseja manifestar. Mas não faça isso de forma genérica ou superficial. Entre nos detalhes microscópicos dessa nova realidade. Se seu sonho é abundância financeira,
Não visualize apenas muito dinheiro. Visualize-se checando seu extrato bancário e vendo números específicos. Sinta a textura do cartão de crédito premium nas suas mãos. Ouça o som da sua voz quando você disser, pode colocar no cartão, sem nenhuma preocupação. Sinta o cheiro do carro novo, a textura do couro dos bancos, o som da porta fechando com aquele tud sólido que só carros caros fazem. Se seu sonho é um relacionamento amoroso, não visualize apenas alguém especial. Sinta o calor da mão dessa pessoa na sua. Ouça o timbre específico da risada dela. Sinta o cheiro do perfume ou da colônia. Visualize-se acordando ao lado dessa pessoa numa manhã de domingo, com a luz dourada do sol entrando pela janela. Segredo está em envolver todos os seus sentidos nessa visualização e, principalmente, em cultivar a emoção exata que você sentiria se isso já fosse sua realidade atual. Neville Goddard sempre dizia, o sentimento é o segredo. Não é suficiente ver mentalmente o que você quer. Você precisa sentir como se já fosse verdade. Segunda etapa. Ancoragem física, através da escrita sagrada. Pegue um caderno ou diário que você usará exclusivamente para este processo. Não use o computador ou o celular para isso. Há algo poderoso sobre o ato físico de escrever à mão que conecta mais profundamente sua intenção consciente com seu subconsciente. Escreva sobre seus sonhos como se eles já fossem realidade presente. Use o tempo presente, não o futuro. Em vez de escrever, eu vou ter uma empresa próspera, escreva, minha empresa está crescendo de forma extraordinária. Os clientes chegam naturalmente, as vendas fluem com facilidade, e eu me sinto profundamente grato por contribuir para o mundo dessa forma. Seja específico, seja emocional, seja grato. E aqui está uma parte crucial. Depois de escrever, dobre o papel ou feche o caderno com uma intenção clara de que você está plantando essa realidade no campo invisível das possibilidades infinitas. Guarde esse caderno num lugar especial e volte a lê-lo apenas quando você estiver num estado emocional elevado. Nunca quando estiver ansioso, preocupado ou desesperado. Terceira etapa. Compartilhamento seletivo com guardiões vibracionais. Esta é talvez a etapa mais delicada, porque envolve discernimento sobre com quem você pode compartilhar seus sonhos, sem comprometer sua manifestação. Identifique em sua vida uma ou duas pessoas que tenham as seguintes características. Primeiro, elas já demonstraram capacidade de manifestar coisas significativas nas próprias vidas. Segundo, elas te apoiam incondicionalmente, mesmo quando não entendem completamente suas escolhas. Terceiro, elas têm a sabedoria de ouvir sem imediatamente oferecer conselhos não solicitados ou opiniões baseadas em suas próprias limitações. Essas pessoas são o que eu chamo de guardiões vibracionais. Elas conseguem segurar espaço energético para seus sonhos sem contaminá-los com suas próprias projeções ou medos. Compartilhar com esses guardiões não enfraquece sua manifestação. Na verdade, pode fortalecê-la, porque você está criando uma espécie de círculo sagrado de intenção coletiva. Mas lembre-se, até mesmo com essas pessoas especiais, você compartilha não para buscar validação ou aprovação, mas para criar uma testemunha consciente do seu processo. É uma diferença sutil, mas fundamental. Existe um momento mágico que acontece quando você realmente domina a arte de crescer em silêncio. É como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. Oportunidades começam a aparecer de lugares inesperados. Pessoas que podem ajudar você surgem na sua vida como se tivessem sido magneticamente atraídas. Portas que pareciam permanentemente fechadas começam a se abrir naturalmente. Isso não é misticismo vazio ou pensamento mágico. É o resultado natural de você ter alinhado completamente sua energia interna com seus objetivos externos, sem permitir que interferências externas criassem dissonância no processo. Quando você para de desperdiçar energia, explicando, justificando ou buscando aprovação para seus sonhos, toda essa energia fica disponível para ser direcionada para a manifestação real.
É como parar de ter vazamentos numa mangueira de jardim. Subitamente, a pressão da água aumenta dramaticamente e você consegue regar seu jardim com muito mais eficiência. O silêncio também cria o que os antigos mestres chamavam de espaço sagrado para um milagre. Quando você não está constantemente falando sobre o que quer manifestar, você cria um vácuo energético que permite que o invisível se organize em seu favor. É como limpar e organizar uma mesa de trabalho antes de começar um projeto importante. Você está criando as condições ideais para que a criação aconteça. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você genuinamente não precisa da validação externa para manter sua convicção interna, você desenvolve o que Bob Proctor chamava de fé inabalável. Essa fé não é baseada em evidências externas ou em opiniões de outras pessoas. É baseada numa conexão direta com sua fonte interior de poder e sabedoria. E aqui está o paradoxo mais bonito de todo esse processo. Quanto menos você precisa contar para os outros sobre o que está manifestando, mais as pessoas começam naturalmente a notar as mudanças em você. Elas sentem que há algo diferente na sua energia, na sua presença, na sua confiança. Você começa a irradiar uma qualidade magnética que atrai oportunidades e pessoas sem que você precise fazer nenhum esforço para impressionar ou convencer alguém. É como se você se tornasse um ímã silencioso, atraindo exatamente aquilo que precisa através da pura força da sua convicção interna. As pessoas começam a te procurar para oportunidades de negócio, colaborações, relacionamentos, sem que você tenha feito nenhuma campanha de marketing pessoal ou de autopromoção. Existe uma dignidade profunda em crescer dessa forma. Você não precisa se provar para ninguém porque você sabe quem é e para onde está indo. Você não precisa competir ou comparar porque está jogando um jogo completamente diferente. Um jogo interno onde a única competição é entre quem você era ontem e quem você está se tornando hoje. Quando você atinge esse nível de maestria pessoal, sua própria vida se torna a evidência mais poderosa do que é possível quando alguém aprende a manifestar em silêncio. Você não precisa escrever livros sobre manifestação ou dar palestras sobre sucesso. Sua existência se torna um testemunho vivo dos princípios que você pratica em segredo. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, para você, esta é apenas mais uma semente plantada no jardim infinito da sua consciência em expansão. Tudo o que compartilhei com você hoje não são apenas conceitos para serem compreendidos intelectualmente. São ferramentas práticas para serem vividas, testadas e integradas na sua experiência diária. Bruce Lipton nos ensinou que cada célula do nosso corpo está constantemente respondendo ao ambiente emocional que criamos através dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando você escolhe silenciar conscientemente sobre seus sonhos mais importantes, você está criando um campo biológico de estabilidade vibracional que permite que sua própria fisiologia se alinhe com a frequência daquilo que você deseja manifestar. Seu corpo literalmente começa a vibrar numa frequência compatível com seus objetivos mais elevados. Carl Jung, com sua sabedoria psicológica profunda, nos lembrou que o que você silencia conscientemente se fortalece dentro de você. Quando esse silêncio é praticado com intenção e propósito, ele se transforma numa forma de energia acumulada que eventualmente encontra expressão no mundo físico através de circunstâncias, oportunidades e sincronicidades que parecem impossíveis de serem mera coincidência. O que você aprendeu hoje não é apenas uma técnica de manifestação, é um convite para desenvolver uma relação completamente nova com o poder da sua própria consciência. É um convite para descobrir que você é infinitamente mais poderoso do que jamais imaginou, mas que esse poder se revela de forma mais plena quando você aprende a exercê-lo em silêncio, com humildade e com uma confiança que não precisa de validação externa. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se você sente que estas palavras chegaram até você exatamente no momento certo da sua jornada, eu tenho um convite especial para fazer. Este canal não é apenas mais um canal sobre desenvolvimento pessoal ou espiritualidade.
É um espaço sagrado para pessoas que estão dispostas a questionar as verdades convencionais e a explorar os mistérios mais profundos da consciência humana. Quando você se inscreve aqui, você não está apenas clicando num botão. Você está dizendo sim para uma comunidade de buscadores genuínos. Pessoas que preferem crescer na alma do que apenas na aparência. Pessoas que entendem que as transformações mais poderosas acontecem primeiro no invisível antes de se manifestarem no mundo visível. E eu tenho uma curiosidade genuína sobre você e sua jornada. Nos comentários abaixo, compartilhe conosco. Você já viveu uma manifestação que só deu certo quando parou de contar para todo mundo? Ou talvez você tenha uma experiência onde sentiu que algo perdeu força depois que você verbalizou prematuramente. Sua história pode ser exatamente a ponte de silêncio e fé que alguém aqui na nossa comunidade precisa atravessar hoje. Não compartilhe apenas por compartilhar. Compartilhe se você sente que sua experiência pode contribuir genuinamente para o crescimento coletivo desta família espiritual que estamos construindo juntos. Cada história real, cada exemplo vivido, cada testemunho autêntico fortalece o campo de possibilidade para todos nós. E se este vídeo trouxe alguma clareza, alguma confirmação ou alguma nova perspectiva para a sua vida, deixe-nos saber o que mais tocou você. O que você vai aplicar primeiro? Qual insight teve mais impacto? Seu feedback não apenas me ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes, mas também inspira outros membros da nossa comunidade que podem estar passando por jornadas similares à sua. Lembre-se, você não está sozinho nesta caminhada. Existe uma força invisível trabalhando constantemente a seu favor, esperando apenas que você crie as condições internas adequadas para que ela possa se manifestar plenamente na sua vida. O silêncio consciente é uma dessas condições. Use-o com sabedoria, pratique-o com constância e prepare-se para se surpreender com o que o universo tem reservado para você.